A Flor de Lis, ela chegou a ser abusada? Quando... Sim, sim, ela chegou a ser abusada e ela também abusou. Ali o abuso era uma constante na casa. Mas assim, na infância ela foi abusada também? Chegou a ver isso? Na infância, não. Ela tem uma coisa que o livro mostra muito é que na década de 70, quando ela era adolescente, ela ela morava no Jacarezinho e as favelas, principalmente no Rio de Janeiro, ela tinha uma característica que era muito peculiar, que era a sexualidade era muito aguçada. Então as meninas, elas afloravam sexualmente muito cedo. Então assim, a própria a mãe da Flor de Lis começou a ter uma vida sexual muito cedo, com 10 anos. A Flor de Lis, com 12 anos, ela já era altamente sedutora. A filha dela, Simone, também, com 10 anos, já estava namorando um traficante. Então tudo começava muito cedo. As crianças de 10 anos, ela já estavam ali com comportamento de mulher. Era natural, não é uma coisa da Flor de Lis, da família, era natural daquele ambiente. Principalmente nas comunidades carentes, onde tu não tem muita. Tu não tem brinquedo, tu não tá na escola, Uhum. algumas não têm televisão. Então elas acabavam desenvolvendo uma sexualidade muito cedo. Então, só que se tu tem uma criança de 12 anos, de 10 anos, que tá transando com homens mais velhos, porque ela teve essa sexualidade aguçada pela forma como ela foi criada, eu considero isso abuso. Porque Uhum. não é porque uma criança de 10, 12 anos já tá ali usando roupas provocantes que isso dá direito de um adulto ou de uma pessoa mesmo que ela te seduza, que eu acho que a criança não sabe nem o que é isso, mesmo que ela te provoque, eu acho que cabe ao adulto não fazer nada com essa criança. Então, se a partir do momento que ele faz, para mim já é abuso. Então, assim, foi abusada? Foi, porque ela já estava. Quando a Flor de Lis estava com 16 anos, ela já estava. Ela sempre gostou de novinho também, tem isso, né? Ela chega a namorar umas pessoas de mais velha, mas quando ela atinge ali seus 30 anos, ela ainda tá namorando rapazes de 14, como é o caso do Anderson. O Anderson ela tinha 34 e ele tinha 14. Caramba, Nossa, não sabia não que era essa diferença É, toda. uma é uma enorme diferença bem grande. diferença, hein? Essa diferença ela desaparece porque em algum momento da vida o Anderson ele parecia ser um homem mais velho, porque ele era uma pessoa muito virada, sabe aquela pessoa que fica muito séria, muito voltada para os negócios, Sim, que sim. ela envelhece não cronologicamente, mas ela amadurece muito rápido. E ela sempre aparentou ter menos a idade do que tem. Então, por exemplo, aí tem um momento ali que eles se equiparam, ela porque ela parecia ser mais nova e ele porque ele parecia ser mais velho. Mas quando eles começaram a namorar, ela tinha mais de 30 e ele tinha 14. E ele entra na família namorando a filha. É bem confuso. Eu vou tentar explicar da maneira assim mais didática possível. A Flor de Lis tinha uma filha chamada Simone, Hum. que é a filha mais velha, e a Simone se apaixona pelo Anderson. Então eles começam a namorar. Aí a Flor de Lis começa aquele processo de adotar um monte de criança da rua. Nesse bolo vem o Anderson junto. Ou seja, o Anderson namorava a Simone e passou a ser chamado de filho da Flor de Lis. Quando na verdade já era genro, né? Aham. Só que aí a Simone termina com o Anderson porque ela conhece um outro, começa a namorar um outro irmão, que é outro filho do tio da Flor de Lis, que é o André Luiz. Aí o Anderson continua na família como filho. Aí a Flor de Lis começa a namorar o Anderson. Ele deixa de ser filho e passa a ser namorado. É uma É uma bagunça. bagunça. Aí ele passa a ser padrasto da ex-namorada. É bem confuso. Gente, Caramba. É falando em bem confuso. abuso. Quanto tempo Caramba. durou esse relacionamento deles? Do, da, do, do Anderson e da Flor Isso. até ele morrer. Não, mas foi o quê? Uns 20 anos? Olha, ele morreu com 42. Putz, foi muito Porra. mais. É, Nossa. Foi, né? 26 anos, é isso? 28? durou Não bastante. sei. Não. Mas eles tinham um relacionamento aberto. Eles eram. A Flor de Lis, apesar dela ser. Apesar, sim, porque as pessoas evangélicas elas são muito mais conservadoras, são muito mais. é, São aparentemente muito mais
criteriosos com essa coisa de relacionamento, né? Eles Sim. defendem sexo depois do casamento, aquela coisa toda. Mas a Flor de Lis, como ela era uma pastora, eu acho que o livro crava que ela era uma charlatã, ela não seguia os preceitos cristãos, porque, por exemplo, ela era adepta do amor livre. Ela fazia trisal, ela ia para swing, ela namorava. Para mim, namorar um filho adotivo é ultramoderno. Tipo, eu não vou nem duvidar se existe amor nisso, mas assim, o que não existia era amor de filho, né? Ou se era amor de filho e transformou em amor de marido, enfim. Uhum. Mas ela namorou, ela teve envolvimento sexual com outros filhos também. Filhos. Quando falar filho, tudo entre aspas, porque o livro, inclusive, defende que ela nunca foi essa super mãe. Essa mãe de 50, não. Isso era pra. Ela fazia isso pra mídia. Mas o livro ela banca que os filhos dela eram somente os três, que era a Simone, o Flávio e o Adriano, que eram filhos biológicos do primeiro casamento. E os outros, apesar dela ter legalizado a adoção de 13, mas essas pessoas nunca foram filhos, assim, amor de. Primeiro que se tu fosse teu filho, tu não ficava bolando crime, mandando o filho envenenar o pai, contratar matador de aluguel para se livrar do pai, botou um filho para atirar no padrasto, enfim. Uhum. Então o livro banca que ela montou uma organização criminosa, ela pegava esses garotos da rua com esse intuito de se transformar numa supermãe para se cacifar perante a mídia, porque onde tiver mãe de 50, isso dá jornal com certeza, né? Uhum. Da mídia. Vai Com a aparecer igreja ainda, né? com a igreja, que tu junta com a igreja. Não à toa que esse projeto da Supermãe transformou ela na deputada federal mais votada do Rio de Janeiro na eleição de 2018.